Boa noite a todas e todos. Boa noite, Alex. Boa noite, noite. Paulo. Opa. Hoje a gente vai esclarecer de uma vez por todas essa história do Vaticano, que deu o que falar ao longo de todo o dia, né? De logo pela manhã, o Vaticano aqui no Brasil divulgou uma nota e postagens nas redes sociais também, negando que o assessor do Papa ontem teria vindo em nome do Papa e teria trazido um presente do Papa Francisco ao ex-presidente Lula. A gente comentou bastante sobre essa importante manifestação, que teria sido a primeira manifestação direta do Papa em solidariedade ao Lula, né, que está preso político aí hoje há 68 dias. Então ontem a gente falou muito disso. E hoje, de manhã, o Vaticano postou essa nota falando negando essa relação do assessor, dizendo que ele fez uma visita em caráter pessoal, que o terço foi abençoado pelo Papa, mas não era um presente do Papa ao Lula, enfim, algumas postagens nessa linha da negativa. E aí todos os veículos de comunicação tradicional dizendo que isso era mentiroso, teve título até, por exemplo, na Veja, dizendo que Vaticano nega PT, por exemplo, né, sendo que isso não foi uma versão do PT, foi as redes sociais do Lula divulgaram sim essa informação do presente, sites de esquerda também deram, e depois o que a gente vai esclarecer hoje é o seguinte: o Vaticano retirou essa nota do ar. Antes disso, retirou as postagens das redes sociais, chegou a alterar o texto da nota em que ele falava sobre o assessor do Papa, e a gente vai fazer um importante discurso contra as fake news aqui no programa de hoje, né? Porque essa notícia foi verificada aí, vou colocar as aspas aqui, por essas agências de fact-checking, e dada como falsa, né? Se baseando simplesmente num comunicado do Vaticano. E aí o comunicado foi retirado do ar e a gente precisa debater o que aconteceu hoje, que é um fato muito importante. Então, a gente vai falar também sobre o Moro, pela primeira vez que abriu mão de julgar um processo da Lava Jato, e adivinhem quem está envolvido nesse processo? Tucanos. Ele alegou que está muito atarefado, cheio de trabalho, né, que ele tá lá passeando por Mônaco e tal. Então a gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar sobre uma nova queda de ministro aí, que tá pedindo demissão depois de ter feito umas críticas à medida de segurança do Temer. E a gente vai mostrar mais fotos de TVs que o pessoal mandou, que não deu tempo de mostrar tudo ontem. A gente vai mostrar mais um monte de foto hoje da galera assistindo 247 na tela grande. Então, a gente vai começar o debate agora. Se inscrevam no nosso canal, que a gente está pertinho dos 100 mil. Essa festa dos 100 mil tem que acontecer na sexta-feira, né? Porque todo dia a gente está falando aqui que vai chegar aos 100 mil, então sexta-feira tem que ter essa festa dos 100 mil aí. Se inscrevam, compartilhem, divulguem o nosso canal, assistam pelo YouTube, vocês que estão no Facebook. Mandem seus comentários, que daqui a pouco eu vou ler aqui. Então, bom, eu vou aqui começar a pedir os comentários do Alex e do Paulo, mas antes eu só queria pedir para o André, aqui da equipe, colocar a imagem da nota que foi retirada do ar, a nota da página de erro, que foi a última imagem aí que eu mandei, que a história foi a seguinte: hoje o Vaticano postou nas redes sociais, como eu estava dizendo, mensagens em que negava a relação daquele advogado que visitou o Lula ontem, que tentou visitar o Lula ontem, que é o Juan Grabois, né? Ele é argentino também, é amigo pessoal do Papa, e as mensagens das redes sociais foram deletadas hoje, né? E essa é a página do site do Vaticano, em que estava postada a nota oficial. Foi tirada do ar há meia hora, assim, foi há pouquíssimo tempo. E essa nota dizia que tem uma matéria no site do Brasil 247, na manchete lá agora, explicando tudo, e essa nota dizia que essa visita foi em caráter individual, não foi em nome do Papa, que o terço tinha sido abençoado pelo Papa, mas não foi um presente do Papa ao Lula. Bom, o que eu acho importante aqui a gente enfatizar é que
O 247 e outros sites de esquerda, como o DCM, a Fórum, que também noticiaram, foram notificados aí, alguns leitores podem ter recebido notificações do Facebook, né, porque o Facebook está junto nessa empreitada aí da agência Lupa, que é agência ligada ao UOL, à Folha, receberam notificações com a seguinte informação: o link que você compartilhou do Brasil 247, ou da Fórum, ou do DCM, a agência Lupa verificou e atestou que é falso. Então, assim, a Lupa verificou com base num comunicado do Vaticano. O comunicado foi retirado do ar. E agora, quem se baseou em fake news para fazer uma postagem, né? No caso, foi a Lupa. E a gente está esperando a retratação da Lupa, porque não foi fake news o que a gente divulgou aqui no 247, nem nos outros sites de esquerda. Paulo, queria que você colocasse aqui suas observações sobre esse episódio de hoje e sobre a importância de se debater as fake news nessa era de eleições e de internet. Olha, a discussão de fake news, ela não é nova. Há meses atrás, quando o governo anunciou um plano, né, de formar um grupo de estudos para fake news, para evitar fake news na campanha presidencial e tudo isso, nós ouvimos aqui a professora Maria Aparecida Aquino, que é uma historiadora, que estudou a censura durante a ditadura militar, e ela foi clara ao dizer: isso é censura, não pode haver nenhuma dúvida a respeito disso. Ou seja, quem tenta proibir a veiculação de notícias com o argumento de que as notícias são falsas está praticando censura, porque a censura, a Constituição diz que a liberdade de expressão é assegurada, independente de censura ou licença. E nunca se disse que as notícias publicadas, as informações publicadas, precisam ser verdadeiras. Por quê? Porque o erro existe, a imprecisão existe, então isso faz parte da liberdade. Faz parte da liberdade, como dizia assim, um saudoso ministro conservador da ditadura militar, ele dizia assim: a liberdade implica no direito de dizer besteiras. Portanto, isso é a liberdade. Isso está aí. E quando alguém pretende, eu sei o que é a verdade, por isso eu vou proibir um site, um jornal de publicar, está simplesmente praticando a censura e exercendo uma atividade inconstitucional. Então, um elemento importante. Nesse fim de semana, o Ricardo Baltazar, da Folha de São Paulo, publicou uma matéria sobre o primeiro caso em que o Tribunal Superior Eleitoral mandou um site retirar notícias que seriam fake news a respeito da Marina Silva. A Folha mostrou que as notícias eram verídicas, tinham sido publicadas pelo Globo e pela Folha. Ou seja, não havia, se aquilo era fake news, tinha que ter ido para cima do Globo e da Folha, que é a matriz original da história. E não foram. Foram o quê? Para cima da internet. Por quê? Porque o que interessa é atacar esse espaço público que está sendo construído pela sociedade brasileira, pelos jornalistas, com apoio do público, pelas pessoas inconformadas com esse monopólio do pensamento único, essa suposta domínio da verdade, que fez com que o Brasil e outros países, mas no caso é o Brasil, fosse escravizado por um sistema de comunicação que é um monopólio, que mente à vontade e, como nós vimos recentemente, proíbe, no caso do maior grupo de comunicação brasileiro, simplesmente proíbe os jornalistas da casa de fazer comentários em suas redes particulares, e às vezes até em comentários em festas, né? Quem sabe um dia numa reunião social mais importante, porque isso pode comprometer a imagem da empresa. Ou seja, e tudo isso é por quê? Porque a internet repercute, porque as redes sociais, elas cumprem hoje um papel saudável, indispensável de vigilância do que se passa na sociedade brasileira. Imagine só o que teria sido do golpe que derrubou a presidente Dilma se as redes sociais não tivessem dado o tratamento de golpe. Se tivessem falado que era uma substituição. Porque essa era a linha da mídia oligopolizada. Isso só para dar um exemplo. Ou seja, então isso é muito importante, é isso que a gente tem que ter em mente. Segundo ponto para ter em mente: erros são graves e devem ser corrigidos. A ninguém interessa a veiculação de mentiras. A mim não interessa, ao 247 não interessa,
ao Alex Onick não interessa, a Gisele não interessa, ao Fórum não interessa, ao Diário do Centro Mundo não interessa. Todos nós trabalhamos na busca da verdade. E qualquer pessoa que já fez jornalismo uma vez na vida sabe que o jornalismo é a expressão possível da verdade. É uma frase que diz: o erro é possível. Você pode se enganar. E como é que você corrige? Com a censura? Não, com a pluralidade. É justamente a diversidade de fontes, a possibilidade de você checar, de você confrontar versões e confrontar explicações que você permite você desmontar uma falsificação ou confirmar uma notícia. E aí nós vamos chegar no caso da notícia do Vaticano. Essencialmente, o que incomodou inicialmente a assessoria de imprensa do Vaticano, que não é exatamente porta-voz do Papa Francisco, ela é uma outra coisa, ela dá uma versão, é dominada por uma visão bastante crítica do próprio Papa Francisco, né? Representa ali, dominada, dizem os vaticanólogos, né? Por uma ala conservadora da igreja, né? Mas assim, incomodada com uma visita que veio aqui e que representou sim o reconhecimento, a solidariedade do Vaticano em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Houve sim uma informação que depois pode ser esclarecida muito bem. Se dizia que o Papa havia mandado de presente do Papa 1/3 para o Lula. Não, o Papa abençoou 1/3. Bem, isso foi um erro de tradução, foi esclarecido, as pessoas estavam ali, não, é um erro sim, todos queremos informações precisas, nós não queremos nenhuma informação para iludir ninguém, que uma coisa é maior que a outra, mas é evidente que mesmo assim houve uma manifestação de solidariedade do Papa ao Lula. Primeiro, por abençoar 1/3 que ia ser entregue a ele. O Papa quer ser entregue a ele, isso é um dado. Segundo, o emissário que veio aí, a pessoa que fez essa coisa, é um consultor do Vaticano. Ou seja, tentar imaginar que ele está aqui em missão pessoal, que ele tentou encontrar o Papa porque era uma missão pessoal, que não havia um sentido político esse encontro. É como imaginar que vamos dar um exemplo, como se o marqueteiro Elcinho Moco do presidente Michel Temer, de repente aparecesse num jogo de futebol e começasse a falar e conversar e estivesse agindo como pessoa física. Não, está agindo ali, na sua condição que ele tem hoje e da qual ele será inseparável enquanto ele estiver nesse cargo. O mesmo vale para isso. Ou seja, o importante é que se tentou falar de fake news para impedir, para esconder uma nova notícia ruim para o golpe. E a notícia ruim para o golpe é: o Vaticano é solidário com o Lula. E é solidário, isso está claro pela manifestação do Prêmio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, com a manifestação do Frei Leonardo Boff, com essa visita, e haverão novas manifestações de solidariedade. Não vamos pensar nisso, por quê? Porque o que está acontecendo no Brasil é um crime que ofende a consciência democrática e ofende também a consciência dos cristãos que não perderam seus vínculos com a humanidade. E é isso que está acontecendo agora. É isso que aconteceu e que vai se repetir. Bem, é isso aí. Eu quero chamar, antes de passar para o Alex aqui, as imagens do tweet que o Vaticano postou e depois deletou. E, vamos lá. Papa e Lula. Vatican News se atém ao que disse o advogado Juan Gabrois. O terço não é um presente do Papa, a Lula. Como também outros, é um terço abençoado, distribuído em inúmeras ocasiões. A visita era pessoal e não em nome do Papa. E a nota, né, que foi apagada do site há pouco tempo. E aí eu não vou conseguir ler, mas diz mais ou menos a mesma linha, só que é uma nota mais light, assim, né? O tweet está mais diretão. Mas vocês vão encontrar esse texto de 2 parágrafos em todas as notícias que a grande mídia deu, e que, inclusive, aí volto a dizer, esse texto aí da nota, o cargo do Juan Gabrois estava como ex-consultor, né? E aí o cargo dele. E depois esse texto foi alterado, vou até ler o cargo aqui, estou procurando. Esse texto foi alterado para consultor, então a nota foi modificada pelo Vaticano antes de ser deletada. E o texto das redes sociais, que era uma forma um pouco diferente, um pouco mais agressiva, tinham palavras em caixa alta, tal, inclusive principalmente a do Facebook,
elas foram deletadas há horas já, né? Foi bem antes da nota. Só para esclarecer, quando deleta-se um texto, quer dizer o seguinte, ó, deu merda. Isso. Aí você Pisamos deleta, na bola. Pisamos na bola. É. Então, sabe, quando você faz uma coisa dessa, deu merda, aquilo que você falou não está valendo. Vamos apagar, apagar. Como não dá para apagar, porque não tem borracha na internet, você tira. Então, assim, enquanto as agências de verificação, entre aspas, volto a dizer, estavam ali dizendo que o fato era mentiroso, e aí o Vaticano deletou os posts das redes sociais, a gente já começou a ficar se questionando aqui, opa, peraí, mas o Vaticano deletou, então isso quer dizer alguma coisa, isso é uma informação. E aí essa nota, que foi deletada há pouco, ela tinha sido escondida no site do Vaticano, não dava para encontrar ela, só quem tinha um link conseguia acessar, estava no ar ainda, mas só se você tivesse o link. Se você entrasse no site do Vaticano, esse Vatican News, e fosse até na editoria lá Vaticano, que é onde ficam os comunicados do Vaticano, tinha matérias de meses atrás, mas não tinha essa nota. Então, esse cargo que foi alterado do Juan Grabois era de consultor do Pontifício Conselho Justiça e Paz do Vaticano. E o Juan Grabois, ele é conselheiro pessoal do Papa. O Mauro Lopes, que é um jornalista muito ligado à Igreja Católica, que tem vários contatos, inclusive no Vaticano, ele falou com o assessor do Juan, conversou até em Roma, e o Juan Grabois, ele é um assessor muito próximo do Papa, as famílias se conhecem, ele é consultor do Papa desde que o Papa não era Papa, ele era bispo, e então ele é um amigo pessoal, né? Então ele conhece, é como se fosse um afilhado ali do Papa Francisco. Então é muito improvável que essa pessoa tão próxima ao Papa Francisco venha de forma individual fazer uma visita ao Lula e fazer um discurso também trazendo uma fala que não condiz com o que o pontífice pensa. Alex, passando para você aqui para comentar esse episódio. Bom, acho que vocês já disseram tudo, né? Tanto o Paulo quanto a Gisele já explanaram toda essa questão, né? Tem uma frase célebre que diz o seguinte, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. E nós estamos numa guerra política, né? Essa eleição é uma guerra. Então as mentiras serão usadas, como sempre foram, aliás, em todas as eleições, isso não é novidade, como lembrou bem o Paulo. O problema é distinguir a verdade da mentira. Essa história que eles estão implantando, com fake news na internet, isso leva à censura, isso é evidente, né? Já está levando à censura. Né? O que a lei proíbe são injúrias, são calúnias, são ofensas, é diferente. Então, evidentemente que você não vai xingar o candidato, isso é inaceitável. Agora, você distinguir o que é fake news da verdade é muito difícil. E o que acontece? O viés vai ser de prejudicar quem interessa. Vai ter uma parcialidade nisso. Então, isso aí é só o começo. Teve o primeiro caso da Marina, como o Paulo citou, desmentido pela própria Folha. Não, a fake news era que a Marina tinha problemas com a Lava Jato, mas a Folha tinha publicado isso. E da onde vem essas coisas? Né? Dos vazamentos da Lava Jato, quem formou esse clima todo no país de fake news? Fake news é um vazamento. Por quê? Você tem um processo e você vaza. Fulano falou isso de fulano. Acabou. Isso é que é fake news. Fake news é o que a Lava Jato produziu nesses 4 anos. Notícias da imprensa podem estar equivocadas ou não, como o Paulo falou. A gente se equivoca, corrige o erro, é outra coisa. Não é fake news. O Vaticano é um Estado misterioso, né? Não sabemos o que acontece dentro do Vaticano, tem as catacumbas, tem as histórias, Código da Vinci, envenenamentos, guerras internas, papas, guerras ali, né? Oposição ao Papa, não sabemos direito o que acontece. Então é muito difícil saber se o Vaticano, esse site aí chamado Vatican News é o porta-voz do Vaticano, será que é? E ele escreve em português e não em italiano. A versão brasileira ainda. Enfim,
tudo que envolve o Vaticano é muito misterioso. O que nós sabemos de fato é que o Papa tem afeição pelo Lula, tem afinidade pelo Lula, isso nós sabemos, tanto pelos gestos do Papa, pelas palavras do Papa e pelos gestos do Lula. Então, isso aí, ninguém tira, ninguém desmente. Existe uma afinidade entre o maior líder político brasileiro e o maior líder mundial, que é o Papa Francisco. Então, isso aí é incontestável. E o resto é querer desviar a atenção do problema principal, que é o Lula preso. Essa é a questão principal. Lula preso injustamente há mais de 2 meses por uma acusação falsa, fake news. Fake news é a sentença do Lula. A sentença do Moro é fake news, basta ler a sentença. Não há um elo entre acusação e prova. Isso é fake news. A sentença do Moro é fake news. É isso que tem que ser combatido. Porque isso mexe com a vida de uma pessoa e da vida de milhares de pessoas que dependem, que querem votar nessa pessoa. É isso que tem que ser investigado. E não censura. Esse caminho é o caminho da censura, que é inaceitável. A gente sabe, e todos sabem, que a internet vai ter um peso imenso nessa eleição. E é por isso que a internet é o quê? É um instrumento de quem não tem condições financeiras. Não é? Esse é o instrumento. E é onde está se verificando que vai ser dado ataque à imprensa. Isso é censura. Perfeito. E é sempre bom lembrar que essas verificações, né, tem sempre um alvo, né, os sites da mídia independente. Hoje até a nota da agência Lupa citava vários sites, mas no destaque ali, eles fazem até uma imagem de divulgação para postar no Twitter, tá lá, Brasil 247, DCM, esses são os destaques. A Fórum, né, o Poder 360 tá lá, depois de uma lista de vários sites, o Poder 360 tá lá no final, e eles continuam com a nota no ar aqui, mas eu falei com eles mais cedo, com o autor dessa nota, inclusive, que é o Leandro, e ele falou que eles iam fazer uma correção nos próximos minutos, que iam publicar uma retificação. E a gente publicou agora há pouco no Brasil 247 um texto chamado Vaticano apaga post, usado por agência Lupa contra a mídia independente. Então, assim, o texto que a agência Lupa usou para acusar a gente de fake news era uma fake news, né? Porque foi retirado do ar. Então, é isso que a gente precisa questionar. Eu vou ler alguns comentários aqui do pessoal falando desse debate. A Vera Araújo diz que eles acabam de publicar que tiveram problemas com a tradução. Acho que ela está falando do Vaticano, eu não vi. Então, confiram aí se realmente o site do Vaticano postou uma nota nova. E o Roberto Nogueira diz que é revelador como estes fatos acabam virando polêmica. Realmente, hoje foi uma bomba esse fato, até que houve uma grande reviravolta, né? O que era fake news virou verdade e vice-versa. Carolina Batista, depois que eu leio da Carolina Batista, porque é um outro assunto. O Adriano San Martins diz que parece que o site do Vaticano fez a postagem por 30 minutos apenas para servir as grandes mídias, tipo o suficiente para gerar as manchetes negativas. Na verdade, Adriano, foi o dia todo. Essa postagem não foi por 30 minutos. Eles postaram hoje de manhã, então todos os sites da grande mídia deram com base nessa nota e nessas postagens também nas redes sociais, e só apagaram muitas horas depois, e a nota inclusive estava no ar até, como eu disse, pouquíssimo tempo atrás, um pouco antes de começar o programa, eles tiraram do ar, então ficou o dia todinho no ar. Podem ver que todas essas matérias da Folha, do UOL, do Globo, estão linkando para uma nota no site desse site Vatican News, que é o veículo de comunicação do Vaticano no Brasil, em português, e esse link vai dar para uma página fora do ar. Valdemiro Ostrovski diz que na mínima o Vaticano é contra, mas o Papa é a favor. É possível, por conta até do que o Alex estava falando, dessas disputas internas que tem no Vaticano.
A Vera Ferreira diz que o Vaticano é uma instituição conservadora. Na verdade, até eu recomendo aqui um programa de hoje do Leonardo Atush com o Mauro Lopes. Também está nas nossas matérias, a gente está relembrando ali o vídeo do Mauro Lopes, que ele entende bastante de Igreja Católica, e ele desnuda isso. Ele fala, por exemplo, que os meios de comunicação no Brasil são coordenados por alas conservadoras da Igreja Católica. Então, até essa nota pode ter sido um movimento dessa ala conservadora para minimizar o episódio de ontem, né? Dizer, esse é um assessor informal aí que não é nada, não tem nenhum cargo de assessor do Papa, não trouxe nenhum presente do Papa, etc. Tentando minimizar esse episódio, que é um grande episódio, é uma grande notícia contra a prisão política do Lula. Divina Sabedoria diz aqui: caberia então ao senhor Papa Francisco esclarecer se deu o presente ou não. A omissão fica elas por elas. Na verdade, eu acho que o Vaticano retirar do ar esses textos diz muita coisa, né? O próprio Juan contestou essas notas e quem falou com ele foi o jornalista Renato Rovai, da Fórum. Então eu acho que isso já diz muita coisa, que isso não condiz com a linha de pensamento do Papa Francisco. O Marcos Lula Risati: esperamos que as redes sociais coloquem assim depois disso: Lupa é fake news, leia por conta própria e por seu risco, né? Um aviso para os leitores, que são leitores da Lupa aí, então para eles ficarem avisados que esse conteúdo pode conter fake news. Eduardo Quimpara: concordo em gênero, número e grau com PML. Combate a fake news é censura mal disfarçada. E Milton Costa lembra que a agência Lupa é dos Marinho, toda manhã está na CBN com Milton Jung. Almeri Espíndola, não, isso é da entrevista passada. E a agência Lupa, lembrando que é ligada à Folha e ao portal UOL, né, financiada pela grande mídia também. E, na verdade, eu queria reforçar um trecho da fala do Paulo aqui, que é assim: não importa até a quem a agência Lupa é ligada, outras agências deram também aos fatos, e o iFarsas também falaram que essa notícia era falsa. Por quê? Porque pegaram um comunicado oficial do Vaticano e mecanicamente disseram que era mentiroso o episódio. Então, eu queria reforçar aqui que não importa de qual agência de verificação essa informação vem, essa verificação aconteça, a gente não tem problema com verificação. Que seja feita a verificação, e se a gente errou, que com certeza não seria por má fé, a gente corrige, né? A questão é quem vai ser verificado? Só os sites independentes, né? E quando as agências cometem erros, vai haver correção? Então é isso que a gente tem que cobrar. A questão não é ser verificado, a gente não tem problema com isso. O comentário da Carolina Batista, que eu queria ler aqui, é que ela diz que tá com saudade do ex dela, que é o Lula, né? Que é o único ex que a gente quer de volta. E a Solo tá me lembrando aqui que hoje é Dia dos Namorados. Sim, estamos lembrando que hoje é Dia dos Namorados, e a gente tem uma homenagem para fazer com uma foto aí, que eu vou pedir para o André colocar. Homenagem ao casal. Aí, o casal, nossa homenagem hoje é o Dia dos Namorados, 12 de junho, a Lula e a Marisa. É isso aí, essa nossa homenagem ao casal Lula e Marisa. E, bom, deixa eu só ver uma coisinha aqui antes de encerrar esse assunto. O Vaticano acabou de confirmar tudo que a gente publicou. É isso que a notícia que acabou de chegar. E é isso. Vejam mais no site do Brasil 247. Se acontecer mais alguma coisa, eu aviso vocês, mas basicamente é essa polêmica que aconteceu hoje que a gente esclareceu aqui. Até tem uma notícia na Fórum, que uma entrevista com o sociólogo Pablo Gentili. Ele é secretário-geral do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, e ele dá uma declaração sobre o Juan Grabois. Ele fala que é uma pessoa estreita, da estreita confiança do Papa Francisco,
e que o Grabois, portanto, sabe mais do que o Papa pensa de Lula do que qualquer cardeal brasileiro. Ou seja, não adianta o Vaticano Brasil vir aqui publicar um comunicado, que o Grabois sabe muito mais dos pensamentos do Papa Francisco do que essas comunicações do Vaticano no Brasil. E é isso. Então, vamos falar dessa decisão do Moro, que abriu mão de julgar um processo da Lava Jato pela primeira vez. Ele nunca tinha feito isso antes. E esse processo tem ligação com tucanos no Paraná. Foi a 48ª fase da Lava Jato, que fez buscas lá, os alvos eram pessoas ligadas ao governo do Paraná, e o processo envolve fraudes de tucanos no estado. E a operação resultou na prisão de 6 pessoas em fevereiro deste ano, mesmo sem ligações com denúncias na Petrobras. E agora esse caso deve passar para uma outra vara criminal de Curitiba, que ainda não foi definida. A questão é, passar para o Alex agora. A questão é, o Moro nunca tinha passado para frente, passado para outra vara, um processo da Lava Jato, mesmo que não tivesse ligação com a Petrobras, porque a gente sabe que tem casos que não tem ligação com a Petrobras e ele está lá julgando. Agora, um caso que é no Paraná, ele passa para frente. E, curiosamente, tem o envolvimento de tucanos. E aí vale lembrar o argumento que o Moro deu. Ele está muito cheio de trabalho, está muito atolado. Alex, o que você achou dessa decisão do Moro? Não, eu acho muito bom que ele abra mão de processos, né? Pode abrir mão de outros processos, inclusive. Eu acho que está na hora de acabar a Lava Jato. Uma coisa é correta, a Operação Lava Jato tem que investigar a Petrobras. E esse processo de respeito a pedágios nas rodovias do Paraná, de respeito ao governo estadual do Paraná, que é um governo tucano. Evidentemente que nós sabemos que o Moro tem ligações com tucanos, então ele pode até se considerar suspeito para julgar. Agora, eu acho muito bom que ele abandone esse processo, abandone outros processos. Nós sabemos que essa questão do triplex também não tem nada a ver com a Petrobras, dito pelo próprio Moro, por isso é passível de anulação, inclusive, né? E são 4 anos, 1 hora tem que acabar isso aí. Então isso eu acho que é um sinal de que essa operação se esgotou, está se esgotando e tem que chegar ao fim. E os métodos dela também têm que chegar ao fim. Mas você não vê uma diferença aí no tratamento do processo, justamente no tratamento de tucanos e que trata do Paraná, ele escolhe não ficar com ela? Exatamente, eu estou dizendo isso. Ele pode se considerar suspeito, porque ele tem ligações com os tucanos do Paraná. Então, se ele tem ligações com tucanos e é um caso tucano, ele abre mão de julgar, porque ele pode se considerar suspeito, não é? Isso é possível. Outra coisa, não tem nada a ver com a Petrobras. Então, o que nós temos que frisar é que os casos que não têm relação com a Petrobras não tem que estar na mão dele, como o caso do triplex, por exemplo, não tem que estar na mão do Moro. E o STF já disse isso, inclusive, ao Moro, que insiste em tocar esse caso. Paulo. Olha, eu acho que tem uma questão aí, que é o princípio do juiz natural. O Moro não é o juiz natural para julgar os escândalos da Petrobras. Ele não é. Ele avocou o caso da Petrobras, que ele transformou na Lava Jato, porque ele havia iniciado uma investigação que levou a Petrobras. Mas essa investigação adquiriu um volume tal que mudou de natureza, que não tem relação com a investigação que tinha começado no Paraná, que era uma investigação sobre lavagem de dinheiro num posto de gasolina em Brasília, no qual estava envolvido o CEF. Isso era o que começou. E que teve, inclusive, na sua fase inicial, inclusive teve um grampo clandestino, ilegal, no assessor de um parlamentar. Mas isso era o que estava colocado. A investigação já assumiu um vulto muito grande. E virou uma coisa completamente sem controle e sem lógica jurídica. Por exemplo, numa investigação sobre a Petrobras, o seu principal processo, o seu principal réu, Luiz Inácio Lula da Silva, é condenado num caso que não tem nada a ver com a Petrobras. Como o Alex me lembrou, mas é importante ver isso. A coisa vem como Petrobras,
daí não tem a ver com a Petrobras, daí vira uma coisa sobre a Bancop, uma cooperativa bancária de São Paulo, que foi examinado, processo que foi investigado pelo Ministério Público de São Paulo. Todos os acusados foram absolvidos, mas por um desses mistérios da predominância da Lava Jato, da força política da Lava Jato, os réus Lula e Marisa tiveram as denúncias enviadas para Curitiba e lá foram condenados por Sérgio Moro. A Marisa foi condenada porque ele havia falecido. O Lula foi condenado. Ou seja, então isso é uma coisa assim. E aí envolve aquele princípio do juiz natural. O que é? Aquele juiz que não se candidata ao caso, que não é nomeado por alguém pelo caso. Né? É aquele juiz que casualmente, por uma coisa que não tem nenhuma razão, o caso lhe cai nas mãos. Bem, esse caso envolvendo Tucanos do Paraná, com tudo isso, é um caso claramente, aparentemente, tudo a ver com a vara do Sérgio Moro. Muito mais a ver do que toda a Petrobras. Porque pelo menos está se dando no seu estado, na sua área onde o crime ocorreu, que é um dos critérios para que um juiz assuma. Não é um critério assim. Um dos critérios é o local do crime. O local do crime está ali. Por que ele não vai fazer? Porque ele está ocupado com coisas estranhas à sua área. Né? Tipo em Atibaia. Em Atibaia, agora é o sítio de Atibaia, depois não sabe mais o quê. Ou seja, que vai desfigurando a justiça, né? E agora ele diz que, bem, não precisa fazer. É realmente muito estranho. O fato de ele ter ligações com o PSDB do Paraná não pode ser alegado, porque se ele tivesse ligações com o PSDB do Paraná, ele também não poderia julgar o PT. Lula. Ele não poderia estar julgando o PT, que é o adversário. Né? Ele não poderia. E se ele tivesse ligações com o PSDB do Paraná, o tipo de ligação teria que ser explicitado para poder ser válido. Quando você vai alegar que você não pode... você vai alegar suspeição, não é um ato assim que você alega suspeição e vai para casa. Você tem que explicar. Porque, vamos dizer assim, que tipo de ligação você tem? Você não quer, mas e qual é a sua ligação? Não é uma coisa assim que você aceita assim, porque simplesmente você diz que tem e por razões de foro íntimo. O que você tem na intimidade do seu foro? Ou seja, são questões. E tem um argumento que ele usou de que tá atolado de trabalho, né? Não, aí, a gente sabe que ele tirou uns dias aí pra ir nos eventos em Mônaco. Aí ele pode até estar atolado de trabalho, mas a questão é que ele pegou muito trabalho que não precisava pegar, e, né, vamos supor que seja tudo isso, e, né? Sem falar, claro, a viagem a Mônaco realmente realmente, todo juiz, todo trabalhador, todo mundo tem direito a férias, né? A questão é isso que o Paulo falou, é abraçar trabalhos que não deveriam estar com ele, né? Tudo que chega de Lava Jato ele pega, e até o que não é, o que não tem envolvimento com a Petrobras. Por exemplo, a sentença do Lula atesta, ele mesmo ele admite na sentença que não tem ligações com recursos da Petrobras. E aí ele está lá julgando. Então, não é à toa que ele não tem tempo para julgar outros processos da Lava Jato, né? Eu vou ter que voltar um pouco no tema do Papa. A gente está aqui com 400 pessoas no Facebook. Pedir para quem estiver no Facebook, se puder assistir pelo YouTube, é melhor. E a gente está com quase 3.000 pessoas no YouTube. Então a audiência é bem legal aqui. Queria agradecer a todo mundo. Pedir novamente as inscrições no nosso canal da TV 247. O que eu quero voltar ao tema é a nota do Vaticano que eu recebi aqui, uma nota nova, né, que a Vera Araújo tinha anunciado que eles tinham publicado uma nota nova. Esse texto confirma tudo que a gente publicou, que a mídia independente publicou, e até outros sites também falando do conteúdo do discurso lá do Juan Grabois, né? Então eu vou ler na íntegra essa nota do Vaticano. Então, o texto diz o seguinte: corrigindo um nosso serviço precedente sobre o caso Grabois Lula, começa com corrigindo, né? Começa com o verbo corrigir. Devemos ressaltar que havia imprecisões na tradução e nas transcrições que induziram a alguns erros. Abaixo apresentamos a notícia correta. O advogado argentino Juan Grabois é consultor do ex-pontifício Conselho Justiça e Paz, que passou a fazer parte do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e é o coordenador do Encontro Mundial dos Movimentos Sociais em diálogo com o Papa Francisco. Ponto 1. É uma fonte autorizada para fazer o que fez. Isso. Vamos interpretar essa primeira
cada ponto. Entre linhas, né? É bom saber, né? Entre linhas é isso. É isso aí. Grabois concedeu uma entrevista depois de ter sido impedido de visitar o ex-presidente Lula no cárcere de Curitiba, onde está detido há mais de 2 meses. Grabois definiu inexplicável a rejeição de não ter podido se encontrar com Lula, a quem queria levar um terço abençoado pelo Papa, as palavras do Santo Padre e as suas reflexões com os movimentos sociais e discutir assuntos espirituais com o ex-chefe de Estado. Outro ponto, havia uma mensagem do Papa para o Lula. Importante, né? Grabois disse que está muito preocupado com a situação política no Brasil e em vários países da América Latina. Enfim, disse estar muito triste pela proibição de realizar essa visita, mas que o importante é ter conseguido levar a Lula o terço. Ou seja, esse texto, ele diz exatamente o que a mídia independente noticiou. Nada mais, nada menos. A gente noticiou isso aí, esse fato, o que o Grabois disse lá em Curitiba para jornalistas. Não consegui visitar o Lula, é inexplicável esse argumento da Polícia Federal que impediu minha visita, porque alegaram que eu não sou um líder religioso oficial, né, um sacerdote aí, mas segundo a doutrina da Igreja Católica, todos os batizados podem ser missionários, então quem são eles para dizer? Em outras palavras, ele disse isso, quem são eles para dizer que eu não sou um líder religioso, né? Se ele é um cara que acompanha o Papa Francisco há muitos anos, é consultor do Papa, conselheiro, tem vários trabalhos no Vaticano, porque ele não poderia ter um encontro com o Lula que se caracterizasse como um encontro religioso. Afinal, ele estava levando a mensagem do Papa para o Lula, né? Ou seja, o essencial, tinha uma mensagem do Papa para o Lula. Não era um sujeito avulso que fez uma passagem em Brasília, tentou dar um golpe ali, né, um gardelão, como dizia o Jô Soares de outras épocas, e visitar o Lula. Não! O cara estava ali, trazia mensagem do Papa, palavras do Papa, palavras de Francisco. Precisamos entender isso. Isso dá importância. E é por isso que, movidos assim pela necessidade de, na verdade, a gente pode olhar agora, de tentar criar um fake news, embaralhar uma notícia, duvidar da notícia, porque é uma notícia importantíssima. É uma notícia assim, num país que tem uma tradição católica como o Brasil, essa notícia é importantíssima. Essa notícia faz chegar a questão do Lula para pessoas que têm na Igreja Católica, no Vaticano, uma referência, qualquer que seja o Papa. Isso é importante. Isso é o que levou ao pânico e essa tentativa de criar uma confusão, que agora está esclarecida, felizmente. O Luiz Quirino traz aqui uma observação importante, que esse comunicado de agora do Vaticano reforça tudo aquilo que o Mauro Lopes já havia dito hoje pela manhã, que era o quê? Esse conflito interno, né, de alas conservadoras, alas progressistas dentro da Igreja Católica, e que houve uma confusão aí porque as alas conservadoras tentaram minimizar o episódio, e agora, obviamente, uma comunicação direta do Papa fez com que esses textos fossem retirados do ar e republicados. Alex, o que você achou desse novo comunicado do Vaticano? Não, acho que eu já disse tudo que tinha que ser falado, né? Eu acho que é o seguinte, a página virada, o importante é soltar Lula, não podemos desviar o foco dessa questão que é fundamental. Tem que tirar o Lula da cadeia, né? E eu acho que esse rapaz tem que ser recebido. Né? O Lula não pode receber amigos? Pode, né? Às segundas e quintas-feiras, eu acho que o rapaz tem que ser recebido. É um líder religioso, é um líder comunitário, é um argentino, uma pessoa ligada ao Papa, e pode ser recebido pelo Lula, porque não, tem que ser recebido, não é? Exatamente. O Almeri está dizendo aqui que a Lava Jato poderia ter dormido sem esta, porque se deixassem o rapaz entrar, não daria toda a notícia que deu. Bem feito. E o Marcelo Neves está questionando, e eu também reverbero essa pergunta, e agora a Lupa, né? A gente está esperando aí o pedido de desculpas da Lupa por ter feito uma notificação pelo Facebook. Como essas verificações são
são feitos em parceria com o Facebook, os leitores receberam notificações do Facebook dizendo que o link tinha sido verificado, o link que o leitor compartilhou tinha sido verificado pela Lupa e nesse caso era falso. Então a gente está esperando aí esse pedido de desculpas, essa correção. O Luiz Rocha está lembrando aqui que o 247 já chegou a 97.846 inscrições. Gente, falta muito pouco para os 100 mil. Vamos lá se inscrever no nosso canal. Bom, hoje teve também uma nova queda de ministro aí praticamente, né? O ministro da Cultura, o Sérgio Sá Leitão, ele cancelou um compromisso que ele tinha hoje no Rio e deve em breve colocar o cargo à disposição. Vou até ver aqui se houve alguma atualização, se ele já se demitiu, porque ele divulgou uma nota em que ele criticava duramente a decisão do Temer, via medida provisória, de transferir recursos da cultura para esse recém-criado SUS da Segurança, né? Vamos chamar assim, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Alex, você chegou a ver alguma coisa sobre esse sistema de segurança? A gente não comentou sobre ele aqui, mas é um negócio estranho, né? E esse ministro que fez críticas já está saindo do governo, ou seja, nem os golpistas estão querendo mais ficar com o Temer. Não, esse governo é um fim de feira. Esse é o terceiro ministro, né? Acho que sim. Primeiro foi aquele Marcelo Caleiro, que teve problema com o Gedel, que queria liberar... Denunciou o Gedel, né? Denunciou o Gedel. Né? Que denunciou o Gedel, porque o Gedel queria liberar um prédio ali, uns imóveis, né? Depois veio o Roberto Freire, né? Também durou pouco. Agora esse já... É uma xepa, agora é fim de feira, quer dizer, o cara vai sair, vai entrar quem agora? É irrelevante, né? Ele é o ministro irrelevante. O que ele fez no ministério até agora? Não sabemos. É um ministro irrelevante, se ele sair ou não vai ser irrelevante. E se ele sair vai entrar o ajudante dele lá, quer dizer, né? E o mais grave é não ter... Quer dizer, claro que é grave tirar dinheiro da cultura, que já vive a míngua, mas vai ser tirar dinheiro da educação, vai ser tirar dinheiro da saúde, não é? É esse desmonte que nós estamos assistindo, né? Isso é um fim de feira, é a xepa. Paulo. Olha, é duro permanecer no governo com aprovação de 3%, que é, na verdade, margem de erro de pesquisa. Você não sabe nem o que é. Então, está naquela situação em que as pessoas que não têm grande responsabilidade, que não têm tanta culpa no cartório, que não precisam assim de proteção para quando estiver com o pé fora do governo, começaram a cair fora. Esse ministro da Cultura, ele que é o Sérgio Sá Leitão, ele não fez nada de importante, tentou chamar a atenção um pouquinho na posse, disse algumas coisas que eu enfim, que não marcaram, que não tiveram uma relevância, e agora ele tenta bater na porta na saída. Não vai fazer diferença nenhuma, como não fez na entrada, não vai fazer na saída. Esse governo não tem saída alguma, e todas as pessoas que tentaram colaborar com ele estão nessa situação. Vão embora e tentam fazer, olha, eu não tenho culpa em tudo, olha, eu achei um pretexto para ir embora, olha, não é nada. Tá acabando, é uma página terrível da história, nós vamos lamentar muito o tempo perdido, a energia desperdiçada, sabe? O atraso que nós vamos ter que um dia corrigir vai ser um problema, né? E é esse o governo que está aí. Então esse é o governo, assim, sabe? É uma nulidade da história, um governo que não devia ter existido. É isso aí. Tem gente ainda comentando o caso das fake news. O Luiz Rocha concorda com o Alex, dá risada aqui, dizendo que governo fim de feira e ele racha o bico. E a Ivana Mar tá pedindo pro Alex para falar novamente sobre o indulto. Lembra que você explicou quais as condições que o indulto pode ser dado? Que mesmo que a pessoa não cometeu o crime, ela pode receber o indulto porque ela foi presa injustamente. Não é o seguinte, o indulto está na Constituição, não precisa ser explicado, é uma prerrogativa do presidente da República, ele pode dar o indulto. O que eu contestei é aquela afirmação do Lula de que ele não queria o indulto para não ser considerado culpado. E eu digo que não, o indulto não é para quem é considerado culpado, é para quem está preso injustamente. Né? E foi citado aquele caso dos Estados Unidos, onde o Trump deu indulto para uma suposta traficante, presa há muito tempo, injustamente também. Então é isso, é uma prerrogativa presidencial, está na Constituição,
não há condição alguma, e um presidente pode tomar essa atitude. O Eric Kernfeld, ele questiona aqui a Globomente e nós que levamos a fama, porque realmente, né, a Globo faz um monte de matéria lá dizendo que a reforma trabalhista vai ser boa para os trabalhadores, que a gente vai conseguir criar novas vagas de trabalho com a reforma trabalhista, entre outras diversas mentiras, e a gente aqui está sendo taxado de mentiroso, né? Mas, gente, essa conversa de fake news e essas agências que vão procurar erros, na verdade, elas têm a pretensão de dizer para o país o que é verdade e o que é mentira. Isso é o exercício mais difícil do jornalismo, da filosofia, da vida em sociedade. Saber o que é mentira, saber o que é verdade, é acima de tudo um exercício de humildade. E o método dessas agências, dessas supostas agências, dessas que têm é simplesmente um método autoritário. Elas acham que uma coisa é mentira, elas dizem que é mentira. Quando elas não dizem que é mentira, o suposto é que é tudo verdade. Quer dizer, é absurdo, absurdo. Elas assim, o que nós precisamos, sim, somos todos contra a mentira. Somos todos contra qualquer notícia falsa. E isso se combate através da diversidade, através do pluralismo. Ou seja, precisamos de mídias diferentes, precisamos de órgãos diferentes, precisamos de uma imprensa democratizada para que, pelo debate, pelo conflito de ideias, pelo confronto de versões, cada um de nós possa discutir, possa concluir o que é verdade, o que é mentira. E sobre essa responsabilidade, né, é uma coisa muito grande para essas agências de verificação. Quem são essas pessoas que fazem, que dão a nota de que isso é verdade, que isso é mentira? Só tem importância por quem veicula. A importância dessa agência Lupa é porque ela é veiculada por grandes órgãos de imprensa. Sim. Então cria uma versão que é muito grande. E não é testado de qualidade algum. Porque, voltando, a única... por exemplo, vamos dizer assim, a deposição do Temer. Qual era a mentira? Trata-se de uma operação legal e legítima prevista na Constituição. É mentira. Mentira. O debate demonstrou isso e a experiência concreta dos brasileiros demonstrou isso. Hoje as pessoas lamentam. Até o Fernando Henrique, um dos cérebros do golpe, que sempre dá um jeito de embelezar os seus erros, diz que ocorreram arranhões institucionais no golpe. Mas exatamente foi um golpe. Ou seja, está provado. E o que foi provado? A experiência, a democratização, o confronto de versões. É só assim. E não através de supostos detetives, na verdade. Lupa, parece até que é isso detetive. Aí. Nada. O Sherlock Holmes da mídia. E, não, justamente essa responsabilidade é muito grande, né? Acho que a gente esqueceu o corte aqui do... essa responsabilidade é muito grande e não dá para você colocar algumas pessoas para serem os detentores da verdade, como o Paulo disse, né? Não tem como... Porque eles não consideram o contexto, né? O GGN, do Luiz Nassif, criou uma agência de fact-checking considerando o contexto. Ou seja, é diferente de pegar simplesmente um comunicado oficial e dizer, isso é mentira, porque tem um comunicado oficial. Não considera o contexto. E nesse caso do Papa não considerou nenhum contexto, né? Não considerou que existem alas conservadoras dentro da igreja, não considerou que a mensagem era um pouco forçada, talvez nem assistiram a entrevista do Juan em Curitiba, né, em que ele fala que trouxe uma mensagem do Papa, apesar do erro de tradução. Então, assim, não tem contexto, simplesmente você pega um comunicado oficial e esse comunicado oficial pode ter erros, né? Pode ter mentiras, inclusive pode ter má intenção. Olha, intenção de enganar. Minha experiência é o seguinte, você quer provar que uma coisa é mentirosa, você vai ter tanto trabalho como se você fazer uma coisa verdadeira. Porque você vai ter que provar, linha por linha, dado por dado, que aquilo é falso. Ou seja, não é porque você vai fazer, tanto que você faz uma checagem, que depois se demonstra também falsa. Como essa checagem que condenou um site a retirar notícias sobre a Marina Silva, e que a Folha foi obrigada a reconhecer que eram notícias verídicas. E agora? Isso foi assim, foi o TSE, um ministro do TSE, escreveu um despacho dizendo que aquela notícia não podia permanecer.
O importante é que mesmo com comunicados oficiais é possível se criar mentiras, né? Claro. Imagina. A Vera Araújo diz que a mídia alternativa está crescendo e por isso os ataques, mas o público aqui não é manifestoche. E o Rudolf está sugerindo que a gente processe a Lupa. Realmente não é descartada essa hipótese, porque foi muito grave, né? Isso mexe com a credibilidade dos sites. O Facebook, por exemplo, pode estar ali medindo as nossas páginas de acordo com as verificações da agência Lupa, já que isso é feito em parceria com o Facebook. A nota final do Vaticano mostra que estava mentindo. Então, mas a nota final do Vaticano é só ler. Agora, criou um problema durante o dia inteiro, né? Criou um problema durante o dia inteiro e a gente não sabe o que as pessoas vão acreditar no final das contas. De repente, alguém não leu o final da história, né? E viu lá a agência Lupa e depositou todas as suas confianças nisso. Então, é bem complicado. Eu queria chamar umas fotos aí do pessoal que mandou, que assiste a gente na TV. Vamos colocar mais algumas aí hoje. Então, o pessoal assistindo, esse foi um show. O Leonardo Atucha aí, dominando a sala das pessoas. Opa. Eu no estúdio. Tem uma outra que acho que é do Paulo. O cara já abre num programa de edição já. Esse aí foi o programa de ontem. Ó, a espectadora ali sentadinha assistindo Paulo Moreira Leite. E eu. Ó, o cara falando comigo ali na TV. Você não respondeu? Não respondi, Enfim, foi bastante do programa de ontem. A gente tá passando. Teve muita gente que mandou. Eu lendo o celular. Ó, que legal essa. O casal com a caneca na frente do Paulo. Eu conheço aquele bigode. Conhece? É aquela coisa da idade. A gente conhece e reconhece, mas... Pode ser. Não, eu conheço. Então é isso, gente. Espero... Posso fazer um pedido? Claro. Homenagem ao Dia dos Namorados. Volta a foto. Vamos voltar a foto. Vamos encerrar com essa. Para encerrar, tem que encerrar com uma imagem boa, inspiradora. Nós vamos sair agora, vamos jantar, vamos encontrar pessoas queridas. Vamos ver isso, que é muito importante. É isso aí. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Primeiramente, eu quero cumprimentar o 247 pelos seus 7 anos de existência e acrescento de trabalhos inestimáveis para o Brasil, para a democracia, para aqueles que buscam entender a nossa realidade e até mesmo a realidade internacional, a chamada reforma da Previdência. Isso mostra que a intervenção não era séria, a sua motivação não era séria, os seus resultados não são nada sérios, até porque contrariou o próprio comandante do Exército, que falava contrariamente, publicamente, a essa intervenção. Portanto, o 247 ele está sempre na vanguarda, com coragem. O 247 ele é ao mesmo tempo plural, mas tem lado. É por isso que tem essa história de crescimento e de respeito, que é o mais importante. E consegue isso pelo seu trabalho, pela sua equipe e porque é uma necessidade imperiosa. No Brasil e no mundo, o monopólio da mídia cada vez se consolida mais. Portanto, as mídias progressistas, como é o 247, são a verdadeira janela para um mundo melhor. Então, mais uma vez, parabéns a toda a equipe por esses 7 anos de um brilhante trabalho, dia e noite.